Então vamos para a nossa primeira aula com o tema A vida do homem, conhecer e amar a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, por que nós existimos? Certo? Nós precisamos ter esse conhecimento. Nós precisamos entender que nós viemos de Deus e para Deus devemos retornar. Ou seja, nós precisamos corresponder ao chamado de Deus. Para isso, meus irmãos, eu preciso conhecer, eu preciso me aprofundar no conhecimento para que eu possa de fato amar a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, nesta primeira aula eu quero falar sobre o valor do conhecimento, o valor que ele tem para nos fazer de fato amar a Deus, nos fazer de fato nos entregar a Deus. Uma das principais coisas que o diabo odeia na sua vida e quer ao máximo impedir de você ter é o conhecimento. É por isso que lá em João capítulo 8, versículo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, vos livrará. Tem duas coisas, meus irmãos, que o conhecimento vai nos libertar de duas situações. Sabe quais? Primeiro, da ignorância. Certo? Segundo, da mentira. Pronto. O conhecimento, ele nos proporciona essas duas libertações. Meus irmãos, como é importante entendermos isso daqui. Quando nós passamos a conhecer, nossa mente é iluminada, nós somos iluminados pela verdade e nos libertamos da ignorância. E nos libertamos também das mentiras que existem. Quantos de nós, no decorrer dos nossos estudos sobre a fé, tivemos, meus irmãos, a libertação de várias mentiras que vivemos, de várias mentiras do mundo, mentiras das seitas, ou seja, diversas mentiras. Então, para que eu possa me libertar da mentira, eu preciso do conhecimento da verdade. Para que eu possa sair da ignorância, eu preciso do conhecimento da verdade. E quando eu saio da ignorância e da mentira, eu passo a amar a Deus, se eu corresponder àquilo que conhecer. Daí eu vou amar a Deus, amar. Ou seja, corresponder ao chamado de Deus. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1, vai dizer assim: Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar de sua vida bem-aventurada. Eis porque, desde sempre e em todo lugar, está perto do homem. Veja, o Catecismo da Igreja, ele vai dizer que Deus nos criou, olha só, em um desígnio de pura bondade, criou livremente um homem para fazê-lo participar de sua vida bem-aventurada. Ou seja, Deus nos criou, um ato de pura bondade, nos criou livremente para podermos participar de sua vida bem-aventurada, ou seja, da felicidade. Deus criou você para ser feliz. Pois bem, partindo desse princípio que o Catecismo da Igreja nos ensina, que Deus, ele nos criou e Deus é único, eu preciso conhecer melhor a Deus. Eu preciso me aprofundar para que eu possa de fato ser feliz, me libertando da ignorância e me libertando da mentira.
Daí assim, eu amando o Senhor, eu serei de fato alguém feliz. O demônio, ele tenta ao máximo cancelar na nossa vida o conhecimento. Ele tenta ao máximo nos prender ou na ignorância ou na mentira. Mas a ignorância que o inimigo deseja nos prender não é a ignorância invencível. Existem dois tipos de ignorância. A invencível, por exemplo, vou dar um exemplo a vocês de ignorância invencível. Os índios, que nunca ouviram falar de Jesus, que estão ali, reféns de uma ignorância invencível, ou seja, reféns de uma ignorância que não tem como ela ser vencida, porque não tem a oportunidade de conhecer a verdade. Ok, essas pessoas, elas são salvas por causa que a ignorância delas era invencível. Mas qual é, Daniel, então a ignorância que o inimigo deseja nos prender? É a ignorância voluntária. Aquela que você tem a oportunidade de conhecer a verdade e você não quer. Está aqui o grande problema dos protestantes. Eles atacam a Igreja Católica, eles atacam a Santíssima Virgem Maria, os santos, toda a estrutura doutrinária que nós temos, mas eles atacam sem conhecer de fato aquilo que acreditamos. Existem dois tipos de igreja católica na mente das pessoas. A verdadeira igreja de Jesus Cristo, que está na mente daqueles que conhecem a verdade, e a igreja católica na mente de outras pessoas que fundaram dentro de si uma imagem da igreja que ela não é. Muita gente pensa algo da igreja católica que ela não é aquilo que eles pensam, mas eles juram de pé junto que a igreja é aquilo que eles pensam. Veja, a ignorância voluntária, ou seja, as pessoas têm a oportunidade de conhecer a verdade e não conhecem. Meus irmãos, para que nós possamos formar uma crítica ou um elogio sobre um determinado assunto, nós precisamos ter conhecimento sobre o mesmo, para não cair no erro de elogiar ou de rejeitar de forma imprudente, Então nós precisamos ter conhecimento, nós precisamos ter honestidade intelectual. É o que falta em muitas pessoas, porque o inimigo está prendendo essas pessoas na ignorância voluntária e está fazendo que essas pessoas sejam reféns da mentira. Então, nesse curso, nós vamos entender a vida do homem, conhecer e amar a Deus. Conhecer. Eu preciso conhecer, eu preciso me aprofundar para me libertar desta ignorância, destas mentiras que existem hoje em dia. Eu pergunto a você, quantos Jesus o protestantismo já inventou? O Jesus que proíbe trabalhar dia de sábado, o Jesus que permite oração em línguas estranhas, já tem outro Jesus que não permite, já tem outro que diz que pode trabalhar dia de sábado, outro que diz que não pode, por aí vai, e essa confusão. Uma confusão. As seitas, elas são altamente contraditórias. Por quê? Porque elas não têm um verdadeiro conhecimento. Então elas estão presas na ignorância voluntária e na mentira. Eu e você temos que lutar todos os dias para nos libertar disso daqui, para não sermos contaminados por isso daqui. Meus irmãos, por isso o valor do conhecimento. O catecismo, quando diz Deus infinitamente perfeito, Deus é perfeito. Ele não pode se contradizer, ele não pode bagunçar sua cabeça. Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar, ou seja, para fazê-lo
participar. Nós precisamos ser participantes da vida bem-aventurada de Deus. Eis porque desde sempre, em todo lugar, está perto do homem. Está perto do homem. O que é que nós encontramos na Igreja Católica Apostólica Romana? Jesus eucarístico. Está perto. Existe de fato, meus irmãos, uma aproximação. Existe de fato, meus irmãos, um Deus que não se esconde ao ponto de não ser encontrado, ao ponto de nos impossibilitar de um real encontro com Ele. Santo Agostinho chegou a dizer que Deus se esconde na Eucaristia para ser procurado por aqueles que o desejam encontrar. Ou seja, não é aquele se esconder de se isolar, né? Aquele pensamento aí, muita gente hoje em dia pensa, né? Deus existe, mas Ele é assim inacessível. Ele é assim, a gente não consegue atingir o conhecimento. Daí eles negam a existência do inferno, de pecado e etc. Veja, tem muita mentira no mundo. Ok, partindo disso daqui, que nós precisamos ter conhecimento para que possamos amar a Deus, né? Conhecer e amar a Deus. Essa é a correspondência. Na medida em que eu vou tendo contato com os detalhes do verdadeiro Deus, mais ainda passo a amá-lo, me entregar ao Senhor. Meus irmãos, mas veja só, Daniel, eu quero conhecer a Deus. O que é que eu faço para que o meu conhecimento seja seguro, seja verdadeiro, não seja um conhecimento de mentira, não seja conhecimento fruto de uma ignorância humana, de uma invenção humana? O catecismo vai nos ensinar. Chama-o e ajuda-o. Ou seja, Deus ele nos chama e nos ajuda, certo? A procurá-lo, a conhecê-lo e a amá-lo com todas as suas forças. Vem, filho. O Senhor quer que você o ame com todas as suas forças. Ou seja, Deus ele nos chama. Mas não é apenas um chamar, Deus, vem, filho, e pronto. Não, Ele nos chama e nos ajuda a vir até Ele e a conhecer seus detalhes, sermos conquistados pelo Senhor para que possamos amá-lo de verdade. Veja só, com todas as suas forças, ou seja, com a totalidade do seu ser. O que é que Nossa Senhora ensinou? Fazei tudo o que Ele vos disser. Nossa Senhora não é uma mulher de metades, ela é total. Por isso que a Virgem Maria diz, fazei tudo, ou seja, seja todo, seja totalmente. Meus irmãos, mas vamos aprofundar mais ainda. Como é que Deus então nos chama? Como é que Deus nos ajuda? Como é que Deus nos ajuda a conhecê-lo e a amá-lo? O catecismo vai continuar dizendo: convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade de sua família. A igreja, meus irmãos. Sabe como é que nós vamos conhecer e amar a Deus? Se ouvirmos a igreja. Viu só que o catecismo diz que ele convoca todos os homens dispersos pelo quê? Pelo pecado. Pelo pecado. A mentira, ela dispersa os filhos de Deus. Rebola uns para um lado, outros para o outro e causa uma divisão. Por isso que na palavra de Deus vai dizer em 1 Coríntios 14, versículo 33, que nosso Deus é um Deus de paz e não de confusão. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, por exemplo, vai dizer que nós temos que viver em unidade, que nós precisamos ter o mesmo sentimento. Viu só? Então, se ouvirmos a igreja, o catecismo diz, dispersos pelo pecado, eles são chamados, né? Aqueles que foram dispersos
pelo pecado, são chamados para a unidade de sua família, a igreja. A igreja é a família de Deus. Muitos protestantes não conseguem entender o porquê que nós católicos somos tão fiéis ao que a igreja nos ensina. A voz da igreja é a voz de Deus. Deus se utiliza da igreja para nos libertar da ignorância e para nos libertar da mentira. Isso daqui, gente, é uma prisão para muitas pessoas. E a igreja, por ser coluna e sustentáculo da verdade, como dizem, 1 Timóteo 3:15, a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Se ela é coluna e sustentáculo da verdade, meus irmãos, nós precisamos escutá-la. Nós precisamos obedecer à igreja. E aí nós seremos libertos disso. Mas qual é a visão que o protestante tem da igreja? Os protestantes dizem, não, igreja somos nós. Igreja é você, igreja sou eu. E com essa argumentação, eles tentam dizer que a igreja não é uma instituição, que a igreja não tem uma hierarquia, que a igreja não tem um método de governo. Não. Daí nasceu essa geração dos desengrejados, As pessoas que não preciso da igreja, não. Eu não preciso estar numa igreja. Não, igreja sou eu sou o templo do Espírito Santo. De fato, nós somos templo do Espírito Santo. Mas entenda uma coisa, a igreja, ela é uma instituição. Na realidade, eu não posso dizer que sou a igreja. Eu posso dizer que faço parte da igreja. Porque a partir do momento que eu digo que sou a igreja, eu estou indo contra a Sagrada Escritura, eu estou indo contra a tradição, eu estou indo contra o Sagrado Magistério. Como é que nós entendemos que eu não sou a igreja? Por exemplo, Mateus capítulo 18, do versículo 15 ao 18, vai dizer: se teu irmão errar contra ti, vai você pessoalmente até ele, repreende teu irmão. Se ele te ouvir, você ganhou seu irmão. Se ele não te ouvir, leva contigo 2 testemunhas. Se ele não ouvir as 2 testemunhas, leva ele à igreja. Aí, se ele não ouvir a igreja, ele é um publicano, cobrador de impostos e etc. Ou seja, um traidor. Então, a igreja não é eu não sou a igreja. Porque se fosse, lá não diria, vai entre tu e ele somente, leva depois 2 testemunhas, depois leva a igreja. Ora, se fosse para levá-lo à igreja, e se eu fosse a igreja já tinha ido. Então veja, a igreja é uma instituição, existe um governo esse que nos comunica a verdade, que nos liberta da ignorância, que nos liberta da mentira. Meus irmãos e irmãs, nós precisamos nos aprofundar nesse sentido de que o catecismo vai dizer que Deus convoca todos os homens dispersos. Veja que as dispersões são aqueles que fabricam suas próprias regras. São aqueles que fazem as suas próprias conclusões serem como se fossem as conclusões do próprio Deus. Ou seja, isso é uma idolatria do próprio ser. Nesta aula, eu quero que você entenda o valor da igreja para que você possa conhecer e amar ao Deus verdadeiro. E não Deus inventado pelos homens. Veja, quando Jesus fundou a igreja, o que foi que ele fez lá em Mateus 16, do 13 ao 19? Ele perguntou assim: o que é que o povo diz que eu sou? O que é que o povo diz que eu sou? Aí, um disse:
Uns dizem que tu é fulano, outros dizem que tu é Beltrano, e etc e tal, tu é Elias, tu é João Batista, não sei o quê. Depois Jesus diz, e vós? Quem dizeis que eu sou? E Pedro então diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E daí o Senhor lhe diz para ele, olha, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso. Tu és Pedro, significa pedra, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno jamais irão prevalecer. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. E tudo que desligar na terra será desligado no céu. Gente, olha só a autoridade da igreja. Olha só. Olha só. A autoridade de ligar e de desligar. Então eu preciso ouvir a igreja. Eu preciso acreditar no que a coluna e sustentáculo da verdade me ensina. E não no que os ignorantes e os mentirosos, né, e os reféns da mentira ensinam. Eu preciso me firmar aqui. Eu preciso conhecer a Deus. Sim, mas como? Pela igreja. Eu preciso amar a Deus. Mas para me amar eu tenho que conhecer. Então eu tenho que ir logo na fonte verdadeira que é a igreja. A Igreja Católica tem seus documentos. A Igreja Católica tem muitos e muitos livros que possam nos auxiliar. Veja só. Olha só o gráfico que eu estou mostrando aí para vocês na lousa. Está aqui. Ligar e desligar, essa autoridade. Mas aí os protestantes, eles vão distorcer isso. Não, isso aqui significa outra coisa. Aí eles vão tentar colocar um significado no texto bíblico. Eles vão colocar um significado distorcido. Mas lá na Sagrada Escritura, diz claramente, né, em Mateus 16, do 13 ao 19, diz claramente, é explícito, não tem arrudeio. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, dar-te-ei a chave do reino dos céus, tudo que ligar na terra será ligado no céu, tudo que desligar vai ser desligado, e as portas do inferno jamais irão prevalecer. Então, meu filho, quer conhecer de verdade a Deus para que tu possas amá-lo de verdade? Escuta a igreja. Analise o que a igreja nos ensina e não o que os ignorantes nos ensinam e não os reféns da mentira nos ensinam. Nós precisamos ir na fonte, nós precisamos ir na raiz, nós precisamos ir aonde o inimigo não consegue prevalecer. Nesses pastores protestantes, o inimigo prevalece. Por que eu digo isso? Porque, meus queridos, é claramente explícito. Olha só, é de forma clara que a gente vê a falta de unidade no protestantismo. Você já conseguiu imaginar? Olha só, vamos olhar para essa situação que eu expliquei. Se o cara disser assim, cara, eu quero conhecer a Deus. Daí eu vou olhar para o protestantismo. O que é que o protestantismo tem para me ensinar? Aí você vai chegar na frente da denominação adventista e você vai dizer, esse Deus aqui proíbe trabalhar dia de sábado. Aí você tira a visão dos adventistas e vai para o testemunho de Jeová. Que muitos protestantes dizem que testemunho de Jeová e adventista não são evangélicos. Vamos lá. De fato não são, nem eles também, né? Porque se fosse evangélico de verdade, estava dentro dessas verdades que eu estou mostrando para vocês. Aí você sai para o testemunho de Jeová, olha e diz, não, mas aqui Jesus não é Deus. Aí você vai para o pentecostal e diz, aqui orar em línguas estranhas é algo bíblico, é de Deus. Aí você gira mais um pouquinho na universal, diz que orar em línguas estranhas não é de Deus, aqui é a teologia da prosperidade. Aí você vira mais um pouquinho, aí vai, ou seja, é uma coisa que
Não é conhecimento verdadeiro. Ora, se um diz uma coisa e outro diz outra, de duas uma, ou um está certo e o outro está errado, ou os dois estão na mentira. E no caso do protestantismo, eles estão todos na mentira, achando que estão na verdade. Mas olha, se a igreja é coluna e sustentáculo da verdade, ela não poderia ter se corrompido a partir do século IV. Peguei um protestante e disse assim: cara, para você conhecer o Deus verdadeiro, você tem que confiar na igreja. Para você amar o Deus verdadeiro, você tem que confiar no que a igreja diz. Aí ele disse: não, você tem que confiar no que a Bíblia diz. Aí eu disse: mas olha só, interessante. Todos os protestantes lêem a mesma Bíblia, mas não possuem a mesma igreja. Ou seja, não são da mesma igreja. Não possuem a mesma interpretação. Ora, todos usam a mesma Bíblia, mas não possuem a mesma interpretação. Por quê? Porque eles não estão na igreja verdadeira. Porque a igreja verdadeira, ela vai falar a verdade. E a verdade é uma só. Por quê? Porque Deus é um só. Só existe um Deus. Eu admiro essas pessoas que dizem aquela frase assim: Daniel, Deus é um só. Não importa a religião. Epa, mas espera aí. Se Deus é um só, e você diz que Ele está em todas as religiões, você precisa entender uma coisa: Deus está em todo lugar, mas nem todo lugar está em Deus. Nem todo lugar está em conformidade com Deus. Então não venha tentar fazer que Deus seja relativo, que Deus seja de todas as religiões. Ora, não tem como. Por quê? Porque o conhecimento de cada uma não é igual. Uma prega um Deus, outra prega outro Deus, e outro. Ou seja, eu preciso ir na fonte verdadeira, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Ah, mas como é que eu tenho a certeza que é a Igreja Católica Apostólica Romana? Sabe, tem gente que é assim, perguntando. Daí o protestante me perguntou isso. Eu disse para ele assim: cara, seguinte, Jesus fundou uma igreja, ele falou de uma igreja. Igreja esta que não pode ser um protestante, porque vieram com 16 séculos de atraso, né? Então não pode ser. Lá menciona a palavra igreja. Aí eu te pergunto: que igreja é essa? Aí ele pegou e disse: ah, primitiva. A igreja primitiva do Senhor. Ô glória! Eu disse: beleza. Me diz onde é que a igreja primitiva estava no século I. Aí ele pegou e tentou argumentar e tal. Eu disse: no 2. Aí ele falou um pouquinho. Aí no 3. Aí ele falou um pouquinho. No 4. Aí ele falou mais um pouquinho. Quando eu disse no 5º século, aí ele já ficou meio... Por quê? Porque segundo o protestante, no século IV a igreja se corrompeu, se paganizou. E dizem que Constantino fundou a igreja católica. Já teve gente que eu já vi protestante dizendo que Nero fundou a igreja católica. Meu Deus. Aí ele disse que a igreja no século IV se corrompeu. Virou romana, se entregou a Roma pagã. Eles não entendem que foi o cristianismo que dominou Roma e não o contrário. Mas aí eu perguntei: no século V, onde é que estava a igreja primitiva? Ele: ah, não sei. Ah, não sabe? Sabe por que você diz que não sabe? Porque você disse que a igreja no século IV se corrompeu. Então, segundo a sua ideia, Jesus errou quando disse que as portas do inferno não queriam prevalecer. Aqui em 1 Timóteo foi um erro de dizer que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Olha, como é que ela é coluna e sustentáculo da verdade e ela se corrompe? E ela se acaba? Não tem condições, gente, de acreditar na interpretação protestante. Então, se eu quero conhecer e amar a Deus, eu preciso ir na fonte. Certo? Então, convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade de sua família, a igreja. Isso a gente vai estudar, gente, mais na frente aqui no nosso curso, nas próximas aulas.
de uma forma muito detalhada. Faz isto por meio do Filho. Por que o catecismo diz isso? Porque lá em Colossenses 1,18 vai dizer que o Cristo é o cabeça do corpo místico, que é a igreja. Corpo místico esse que você entra quando você tem o seu batismo. Entendeu? Aí olha, que enviou como Redentor e Salvador quando os tempos se cumpriram. Nele e por ele, diz o catecismo, chama os homens a se tornarem no Espírito Santo seus filhos adotivos e, portanto, os herdeiros de sua vida bem-aventurada. Ou seja, se eu quero conhecer e amar a Deus, se eu quero ser participante de sua vida bem-aventurada, eu preciso estar na igreja verdadeira. Queridos, em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, preste bem atenção no que lá diz. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois, e ensinai a todas as nações, batizai-as, é para batizar todas as nações. Aí eu lhe pergunto, criança faz parte das nações? Lógico que faz, então elas entram também no batismo. E depois ensinai todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Deus diz que está conosco. Deus diz que está conosco. A presença de Deus é verdadeira na Santa Igreja. É verdadeira. Veja, o Senhor disse que está presente na Santa Igreja. Existe a presença. Presença. Se você parar aqui, vamos lembrar daquele dia na barca que começou a tempestade, que os discípulos chegaram ao Senhor, acordaram, ele disse: homens de pouca fé. Chegou lá o Senhor, acalmou a tempestade. Acalmou a tempestade. Gente, se nós pararmos para refletir naquele texto e meditarmos nesta presença que o Senhor promete aqui, estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Qual é a presença de Deus na igreja? A Eucaristia. Se você pegar a sua Bíblia, tanto católica como protestante, você vai encontrar claramente em João 6. Leia lá a partir do versículo 48 e seguintes. Eis que eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come o meu corpo viverá eternamente. A presença de Deus na Igreja Católica não é uma simbologia, não é uma mera simbologia, não é um simulacro, né? É real, é presença real de Cristo. Se Ele está presente, a igreja não poderia se desviar. A igreja não poderia se corromper em sua teologia sistemática. A igreja não poderia ter se desviado como os protestantes dizem. Por quê? Porque a presença de Jesus, ela é real. Estou convosco todos os dias até o fim do mundo. O Senhor está conosco. O diabo não pode tomar a igreja para ele. O diabo não pode tomar a igreja para ele. Por mais que exista muitas pessoas
dentro da igreja, que são os piores inimigos da igreja, dizia São Pio X, estão infiltrados dentro dela. Por quê? Porque eles querem corromper o seu conhecimento. Por que nos seminários de hoje em dia tem uma contaminação muito forte da teologia da libertação? Porque o inimigo quer corromper o seu conhecimento. Ele não quer que você conheça a verdade. Ele não quer que você se liberte da ignorância e da mentira. Então o inimigo, ele investe para você não ter o real conhecimento. Prestem atenção nisso, gente. E se aprofundem cada vez mais para que vocês possam não ser contaminados pelas ignorâncias, pelas mentiras que existem. Tenha a certeza que a igreja, ela não se perdeu, porque a presença de Jesus é uma certeza, é absoluta. Catecismo da Igreja Católica, número 1231, vai dizer assim: por sua própria natureza, o batismo das crianças exige no catecumenato pós-batismal. Não se trata somente da necessidade de uma instrução posterior ao batismo, mas do desabrochar necessário da graça batismal no crescimento da pessoa. Ou seja, essa presença, esse conhecimento, esse amor dentro da Igreja Católica já começa da infância. A criança já é apresentada ao Senhor, ela já entra no seu corpo místico. Ou seja, nós entendemos claramente que a igreja é verdadeira e ela quer te educar desde o início da sua vida. A igreja não vai esperar você crescer para começar a te educar na fé. É desde o início. Eu acho engraçado que os protestantes vêm criticar a igreja por batizar a criança, mas eu vi um vídeo aí no culto protestante, o cara com recém-nascido no braço, rodopiando. Oh, glória, aleluia, orabassurabanai, olha aí. Quanto que o Senhor diz, né? Deixai vir minhas criancinhas. Então não vem criticar o batismo de criança. Então aqui a presença do Senhor. Por que o catecismo vai dizer, por sua própria natureza, o batismo das crianças exige um catecumenato pós-batismal. Não se trata somente da necessidade de uma instrução posterior ao batismo, mas o desabrochar necessário da graça batismal no crescimento da pessoa. Foi o que eu disse na introdução do curso. Nós temos que crescer na nossa espiritualidade. Nós temos que nos aprofundar. Então essa foi a primeira aula, a vida do homem, conhecer e amar a Deus. A igreja vai te ajudar a conhecer a sua essência, o porquê que você existe, para que você existe. Então quando alguém te perguntar, você vai responder assim: eu existo para amar e servir a Deus. E a igreja me ensina a amar e servir a Deus, ao Deus verdadeiro. Amém? Glória a Deus. Vamos então para a próxima aula.